Glórias a Deus. Que bom. Quero então convidar todas as crianças que venham aqui à frente, né? Nós vamos orar e liberá-las para o Ministério Infantil, que a partir de hoje, então, nós estamos retomando aí as atividades no Ministério Infantil. Amém? Então, você que é papai, mamãe, né? Seu filhinho às vezes nem queria vir mais para o culto, porque para eles o culto é muito chato, né? Mas esse tempo eles têm um cultinho ali especial, onde é ministrado a palavra deles. Pode ficar todos aqui na frente. A pastora vai conduzir um momento de oração. Nós vamos abençoar os pequeninos. Graças a Deus. Amém. Queria te convidar a ficar de pé, por favor, estender a sua mão. Amém. A geração que se levanta. A geração que vai assumir a nossa geração, a geração que vem para curar essa nação. Quantos acreditam? Amém? Uma geração que se levanta. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos do fundo do nosso coração, Senhor, que têm sido educadas no caminho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fortaleça cada pai, cada mãe, cada família nessa igreja, para que ela continue ensinando o seu filho no caminho do Senhor, para que quando ele for grande, quando ele estiver crescido, ele não se desviar. Senhor, abençoe, Senhor, essas crianças, dê a elas inteligência, sabedoria, dê a elas, Senhor, a fome, a sede pela palavra do Senhor, que o Senhor possa vir sobre a vida de cada um deles e transformar, Senhor, desde a mais tenra idade. Que cada um deles, Senhor, não importando quão pequenos sejam, que eles tenham uma experiência com o Senhor, que a vida deles seja marcada, ó Deus, de uma vida pautada na Tua palavra. Obrigado por esse ministério infantil, obrigado pelos tios, pelas tias, ó Senhor, ali que dedicam, Senhor, parte no tempo da vida deles, ensinando essas crianças, falando a elas numa linguagem que elas podem entender, que elas possam aprender a amar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, Senhor, já seja lâmpada para os pés delas, desde muito, muito pequenas. Muito obrigada, nós as abençoamos em nome de Jesus. Se você crer, você vai dizer amém. Amém. Eu gostaria de começar orando, ou melhor, lendo uma das orações que o apóstolo Paulo faz à igreja em Éfeso. Então, lá em Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 17. Se você não quiser ler esse primeiro momento, pode só acompanhar ouvindo. Nosso tema hoje será sobre o transbordar do Espírito Santo de Deus. Transbordar do sobrenatural. Eu confesso que pensei mil coisas para ministrar nessa noite, e eu subi aqui e falei, Espírito Santo, agora é com o Senhor, né? Porque quando o Espírito Santo, quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo, é Ele que dá as direções. Então não é você que fica lá, você pode até fazer alguns rascunhos, como eu normalmente faço, mas a direção é dele. Então nós não sabemos nem o que vai acontecer aqui, mas prepara o seu coração, tenha expectativas nessa noite, para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer em mim e em você nessa noite. E nós não vamos sair daqui da mesma forma, todos seremos transformados. Amém? Glórias a Deus. Paulo, ele ora aos Efésios e diz assim, a partir do versículo 17, no capítulo 1. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, para nós conhecermos a Deus, a gente começa a entender que Paulo, ele faz uma oração pedindo para que Deus libere desse espírito. Um espírito de sabedoria, um espírito de revelação do pleno conhecimento dele. Quantos querem receber uma revelação de quem é Deus? Nós ouvimos aqui durante o louvor a Miriam ministrando e falando um pouco, quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é você diante de Deus? Versículo 18 vai dizer assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam
a esperança para a qual Ele os chamou. Você não está aqui por acaso, você foi chamado, há um chamado sobre a sua vida. Então ele continua falando que as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, versículo 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que queremos, conforme a atuação poderosa da sua força. Amém? E eu quero pedir ao Senhor que dê esse mesmo espírito, essa mesma porção para cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Quantos creem que vai sair daqui transformados pelo Espírito Santo? Amém? Amados, a vida cristã, ela gira em torno da manifestação da imagem do Senhor em nós. Já pregamos aqui por várias vezes, inclusive nos últimos finais de semana, há uma sequência. Se você for observar ali os vídeos, as gravações, você vai observar que há uma sequência, e é uma sequência que não há um propósito nela, é o Espírito Santo que direciona. E essa direção dele, ele vai falando daquilo que nós fomos feitos. E como nós fomos feitos. Fomos feitos conforme a imagem e semelhança do Senhor. Tem uma forma, um modelo sobre o qual eu e você fomos feitos. Fomos formados conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor. E Ele vai nos transformar. A palavra nos garante que Ele nos transforma de glória em glória. Então, a cada dia que passa, a cada momento que passa, eu e você, nós somos transformados pelo Senhor. E o texto que nós iremos ler, que será o nosso texto base nessa noite, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E esse texto foi escrito para a igreja de Corinto, que não obstante do que nós estamos vivendo hoje, a igreja de Corinto, ela vivia mergulhada num pecado. Quando eu falo nós estamos vivendo, quando eu falo a âmbito geral de igreja, a igreja como um todo, não só especificamente a nossa igreja, Shalom, comunidade cristã, mas a igreja cristã como um todo no mundo, né? Não só no Brasil, como também no mundo. Nós temos visto tantas coisas acontecendo dentro do meio cristão. Então, essa igreja lá de Corinto não era muito diferente. Havia lá algumas manifestações do sobrenatural de Deus sobre aquele lugar, mas Paulo percebe que essa manifestação ela está sendo tolhida, ela está sendo impedida, e algo está impedindo a manifestação sobrenatural de Deus sobre aquela igreja. E ele começa falando, né, o que está bloqueando, o que está quebrando esse sobrenatural, esse agir de Deus sobre aquele lugar. Então vem a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, e ele vai dar um conselho, uma direção, e eu vejo que esses são princípios que devem nortear a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã. Ela precisa ser norteada com aquilo que nós vamos ouvir hoje, que é a direção que o apóstolo Paulo dá para aquela igreja ali em Corinto, para que eles pudessem experimentar, que pudessem então destravar essas questões do sobrenatural naquele lugar. E as minhas expectativas são para que nessa noite, esse culto, né, isso venha acontecer também comigo e com você. Nós podemos receber esse destravar de Deus, do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então eu queria que você continuasse orando. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que realmente destrave. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça aí onde você está. Comece a orar ao Senhor, colocando diante dele e as suas expectativas para o culto dessa noite. Comece falando para ele, fala: Senhor, destrava o sobrenatural na minha vida. Destrava tudo aquilo que vai me impossibilitar de viver o sobrenatural. Destrava tudo aquilo que vem bloqueando, que vem me impedindo. Tira de mim, ó Deus, essa força que o pecado tem exercido sobre as nossas vidas, e que isso venha de fato, né, nos possibilitar, que esse destravar vai nos possibilitar viver além, ir além desse sobrenatural, que vai nos possibilitar o fluir do Espírito Santo na minha vida, neste lugar, na minha família. Comece a orar, comece a colocar diante do Senhor, continue orando, porque hoje nós estamos aqui em um ambiente profético, um ambiente sobrenatural.
E o Espírito Santo, de fato, ele está neste lugar. Paira sobre este lugar o Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Deus. Pai, eu continuo orando, pedindo para que, mais uma vez, Pai, possamos ter aqui não só mais uma palestra, mais um tempo onde o homem fala com outro homem, mas que o Senhor possa, Deus, me usar nessa noite e fale aos corações que aqui estão. Ó Deus, que eu declaro que a minha dependência, a nossa dependência é total do Senhor. Dependemos integralmente do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não poderemos alcançar nada. E nessa noite eu quero unir a minha fé à fé dos meus irmãos. Ó Deus, e junto nós queremos clamar ao Senhor, o Deus do sobrenatural. Oramos para que, além da compreensão da sua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, assim como nós vimos aí recentemente, quando Jesus ele cura os olhos daquele cego, abre os olhos daquele cego, não só os olhos físicos, mas também os olhos sobrenaturais dele, os olhos espirituais. Que isso continue acontecendo no nosso meio. Deus, como disse no início, nós não sabemos o que é que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, mas tenha liberdade, Senhor. Como nós cantamos nessa canção, o Senhor tem liberdade aqui, tem liberdade neste lugar. Por isso, Senhor, venha e nos faça enxergar a luz do Teu Espírito Santo e da verdade. Destrava, Senhor, destrava o sobrenatural sobre as nossas vidas. E nos leve, Senhor, a uma experiência mais profunda com o Senhor. Também nos leve, Deus, a um tempo de restauração, para que o Teu propósito se cumpra sobre as nossas vidas de uma forma completa. Para que assim nós venhamos experimentar quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade sobre as nossas vidas. E assim nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Aleluias. Te convido então a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. Eu vou usar a NVI nesta noite. E eu te encorajo aí a permanecer o tempo todo em espírito, o tempo todo em oração. Não só ouvindo a palavra de Deus, mas deixando que essa palavra de fato, ela entre no seu coração, ela transforme a sua vida nessa noite. Então continue aí com muita expectativa que o Senhor irá, através da sua palavra, falar conosco nessa noite. Portanto, não se desconecte, não se desconcentre, porque nessa noite o Senhor quer fazer grandes coisas. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 7 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Versículo 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. Isso contra os irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. A palavra de Deus ela é muito categórica e muito direta. Ela fala ativos ou passivos. Versículo 10, ele continua: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele faz uma lista aqui. Uma lista de eventos que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Uma lista de eventos que está acontecendo dentro da igreja universal. A igreja que tem movido a igreja cristã no mundo hoje, nós temos visto essas coisas acontecendo dentro das igrejas. Versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então Paulo ele está falando aqui, tudo é permitido, gente, tudo é permitido, você pode fazer tudo, você é livre para fazer qualquer coisa. Nós falamos muito sobre as questões do livre-arbítrio, que nos dá o direito de escolha. Para mim, eu já falei aqui a minha posição com relação ao livre-arbítrio, que ele me autoriza a viver com Deus ou viver sem Deus. Quando eu opto a viver com Deus, existe um padrão, existe uma regra, existe um caminho, um molde, uma forma onde eu preciso estar. Quando eu opto a viver, caminhar sem Deus, eu posso fazer tudo. Ninguém vai te impedir de sair daqui agora e adulterar. Ninguém vai te impedir de sair daqui agora e roubar. Você faz o que você quer, e Paulo está fazendo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, porque tem coisas que vão acontecer, e nós vimos uma lista. Ele fala que esses não herdarão o reino de Deus. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Você quer herdar o reino de Deus ou não? Se a sua escolha está em não herdar o reino de Deus, então você é livre, você faz o que você quiser. Mas a partir do momento que você fala, não, eu quero herdar, eu quero viver o reino de Deus, então existe um padrão, então existe uma forma, então existe uma regra, e eu preciso saber que regra que é essa, que caminho que é esse que eu devo percorrer. Versículo 13 diz assim, os alimentos foram feitos para o estômago. Olha, ele vai entrar até nas questões de alimento. E nós temos falado muito, né, também acerca desse assunto. E muitas vezes você chega e come, né? Não pode ver que come, mas o alimento ele é para nos manter. Ele não é só para eu vejo, eu como e como. Ele vai falar aqui, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um com ela? Pois como está escrito, os dois se terão uma só carne. A partir do momento que há essa união de corpos, a palavra é muito clara quando ela diz que os dois se tornam uma só carne, em todos os aspectos. Versículo 18 vai dizer aqui, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas os que pecam sexualmente, pecam contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, presta atenção nisso, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Cantamos, eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Será que isso só fica a nível de canção? É um fato, gente. O Espírito de Deus, ele habita em mim, ele habita em você. Nós, de fato, somos casa, somos habitação de Deus. Quantos estão entendendo? E a palavra ela é muito clara, ela vai deixando tudo isso muito claro. O problema é que a gente vai deixando isso na superficialidade. Nós vamos ouvindo falar, a gente acha bonito ouvir a palavra de Deus, acha bonito cantar, mas ninguém quer viver isso. Poucos vivem a palavra de Deus na íntegra. Mas a partir do momento que eu tenho consciência de que o meu corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, ele está falando, acaso eu vou unir o corpo de Cristo com uma prostituta? Não. Ele continua falando, não, claro que não. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você não é de você mesmo? Não são de si mesmos. Versículo 20. Vocês foram comprados. Fala comigo, comprados.
comprados por um alto preço, o preço de cruz, preço de sangue, todo o sangue. Jesus derrama a última gota. Quando Jesus, eles tiram ele daquela cruz, ele não tinha nenhuma gota de sangue naquele corpo. Você vai ver o evento onde aquele soldado, ele vem e perfura e sai água. Quem estuda medicina aí sabe que quando realmente o corpo perde todo o sangue, começa então a sair água. Nosso corpo, grande parte é água, a maioria. E quando esse soldado espeta, saiu água, ou seja, ele derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Você foi comprado por um preço alto. E não foi por qualquer pessoa, foi o Filho de Deus que morreu naquela cruz por mim e por você. Não foi qualquer pessoa. Ele entregou, ele deu a sua vida para mim e para vocês. Então, no versículo 20, ele diz que nós fomos comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com os corpos de vocês. Amados, nesse contexto aqui, o povo da igreja de Corinto, eles estavam vivendo numa prática recorrente de imoralidades. Interessante que a gente vai acompanhando assim o caminhar de muitas pessoas. Às vezes, durante um aconselhamento, às vezes durante um tempo, vai tudo bem. Às vezes você fala uma coisa hoje e durante uma semana aquilo ainda está latente, está vivo no coração, está tudo bem, mas depois vai se esquecendo. Vai se esquecendo e vai voltando de novo ali às práticas pecaminosas recorrentes. Era o que estava acontecendo aqui, na igreja de Corinto. Então, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10, a palavra vai dizer que aquele que não peca, que diz que não peca, é mentiroso. Então, quando a gente fala do pecado, né, no nosso meio, nós, qualquer um de nós, somos sujeitos a pecar a qualquer momento. Qualquer um de nós estamos sujeitos a pecar. E quando eu falo eu não peco, a palavra está dizendo você é mentiroso. O que a palavra está querendo dizer com isso? Que o pecado, ele não pode ser uma prática do cristão. Também com certeza você já ouviu aqui várias vezes de que o pecado, ele precisa ser, na vida do cristão, como um acidente de percurso. Nós falamos aqui, eu lembro que eu dei um exemplo, eu não saio de casa pensando, eu vou tropeçar naquele meio-fio, eu vou arrancar a ponta do meu dedão. Quem já arrancou a ponta do dedão tropeçando? Né? Dói demais. Ninguém sai de casa pensando isso, mas você pode ou não pode tropeçar? Também da mesma forma, nós saímos de casa, eu posso sim pecar. Nosso corpo, né, a nossa constituição é pecaminosa. Nós temos ainda no nosso corpo o agir do pecado agindo forte. E por isso que todos vamos morrer, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Porque quando o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, Deus não morre, Deus é eterno. Como imagem e semelhança de Deus, nós também fomos criados para sermos eternos. No entanto, o pecado entra na humanidade, e quando o pecado entra, aí entra consigo a morte. Por isso o salário do pecado é a morte. Por isso que nós morremos. E é por isso que você chora nos velórios. Porque nós não nos conformamos com a morte. E por que nós não nos conformamos? Porque não fomos feitos para morrer. É por isso que você chora. É por isso que você se entristece. Porque nós não fomos feitos para isso. No entanto, a gente morre. O salário do pecado é a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 1, e só para a gente entender melhor esse finalzinho aqui, né, que nós falamos, né, do acidente de percurso, do pecado como acidente de percurso. Então, uma pessoa pode pecar, mas ele não é um pecador, ou seja, ele não tem uma prática constante de pecado. Peca, mas não é pecador. Como é que é isso? Quantos aqui fazem pão? Sabe fazer um pão?
Ó, tem muitas mulheres, homens, Juan, né? Vou pegar o Juan. O Juan levantou a mão, ele disse que ele faz pão. Mas quem aqui conhece o Juan como padeiro? Ele faz pão, mas ele não é padeiro. Você está entendendo? Então é algo que acontece na vida dele de vez em quando, de uma forma muito esporádica, ele vai lá e faz um pão. Então o pecado, ainda que o pão eu tomo a atitude de fazer o pão, o pecado eu não posso tomar a atitude de pecar. Mas o pecado, quando ele acontecer, ele tem que acontecer dessa forma. De vez em quando acontece algo, você acorda para aquela realidade e volta de novo para os trilhos. Não permaneça na prática do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se nós morremos para o pecado, a palavra nos garante que eu e você morremos para o pecado. Como continuar vivendo naquilo que nós já morremos? Morremos para o pecado. Versículo 3: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma prática nova de vida. Eu e você precisamos viver essa vida nova, novidade de vida todos os dias. Uma novidade de vida. Versículo 5: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu não peca mais. Um defunto não levanta e vai adulterar. Não levanta e vai roubar. Morreu, está morto. E quando a palavra fala que nós morremos para o pecado, significa que o pecado acabou. Está morto. Eu não posso mais pecar. Versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos com Cristo, não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas vivendo, também vive para Deus, também de uma vez por todas. Eu morro para o pecado, mas eu vivo para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque sem Cristo também eu não vivo. Eu só vivo em Cristo Jesus. De forma contrária, eu sobrevivo, não vivo. É diferente. Há uma diferença muito grande entre sobreviver e em viver de fato para Cristo. Portanto, versículo 12: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ah, como é bom obedecer aos desejos, né? Pecado é bom, e nós falamos sobre isso também já agora recentemente. É muito bom. É bom pecar. Só que as consequências são terríveis, devastadoras. Elas podem te arruinar o resto da sua vida. E eu estou falando de vida eterna. Viver uma vida eterna no inferno. Versículo 13 vai dizer: não ofereçam os membros do seu corpo, dos seus corpos, ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-o a Deus, com quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não dominará,
porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, o pecado, sim, nós já falamos, pode acontecer, mas tem que ser por um acidente, ele não pode ser como prática recorrente. Ele tem que ser como acidente. Contudo, aquele povo, ele continuava vivendo essa prática, continuava vivendo no pecado. No versículo 19, Paulo começa com essa interrogação: acaso não sabem? Acaso vocês não sabem? Lá em 1 Coríntios 6, versículo 19. Parece que tudo é tão lógico, tão claro, né? Como eu disse, nós cantamos, mas talvez isso ficou parado só a nível de mente. Não entrou no nosso coração. Nós temos um entendimento, e esse entendimento eu vou mais além ainda com você. É um entendimento que qualquer ímpio, qualquer pessoa que não conhece Jesus tem. Eu falo porque eu vivi no mundo durante muitos anos da minha vida. Mais da metade da minha vida eu vivi no mundão, na bagaceira mesmo. E o que acontece? Sempre que eu pecava, e a gente comenta muito isso nos discipulados, sempre que eu fazia algo errado, eu tinha plena consciência de que aquilo que eu estava fazendo era errado. Plena consciência. E eu tenho certeza que isso aconteceu com qualquer um de vocês. Você peca sabendo que está errado, mesmo não conhecendo Jesus. Mas mesmo assim você peca. Mesmo assim nós pecamos. Mas a palavra diz que o Espírito, ele vivifica. Quando nós abrimos para receber o Espírito Santo de Deus, optamos de fato em viver uma vida em Deus, o Espírito vivifica. Você tem um espírito, somos corpo, alma e espírito, mas ainda além disso tem o Espírito de Deus que vem habitar em mim e em você. E a palavra ainda vai dizer mais com relação a isso quando fala de adoração. A gente entende muitas vezes quando nós falamos de adoração, que adoração é chegar aqui, cantar, levantar as mãos. Também. Mas a palavra diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é só cantando, não é só batendo palma. Em espírito e em verdade, ou seja, com todo o meu ser. Eu tenho que adorar ao Senhor com todo o meu ser. Não com aquela ou a outra parte, mas com todo o meu ser, eu preciso adorar o Senhor. Mais uma vez, então, repita, diga: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E vai tomando posse dessas verdades, isso é uma verdade. Nós fomos criados, se Deus nos fez forma, Ele nos fez para encaixar em nós. Quantos estavam no nosso último retiro? Tremendo, né? Quantos lembram daquela dinâmica da luva? Né? Nem todos estavam lá. Tem uma luva aí, Gilmar? Uma luva descartável? Tem aí? Não tem? Mas a dinâmica, ela desenvolvia no seguinte, que a luva, ela foi feita à imagem e semelhança da mão. Só que a luva sem a mão, ela não é nada. Ela só vai expressar a mão a partir do momento que a mão está nela. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso não quer dizer nada se Deus não habita em nós. Somos inexpressivos como aquela luva. Só passamos a ter expressão, a luva só passa a ter a expressão quando ela está com a mão dentro. Aí ela expressa a mão. Quantos estão entendendo isso? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Ter o Espírito, nós vamos ver aqui tantas coisas que a Bíblia nos mostra. Se der tempo, eu ainda quero passar por todas elas. Que nos mostra de tantas pessoas que você fala: poxa, mas esse era um homem de Deus. Será? O nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo é santuário, é templo, é a luva onde o Espírito Santo vem e se encaixa. E a partir daí você passa a expressar Cristo
em toda a sua vida. Tudo que você faz, o seu caminhar, o jeito, a forma de você vestir, de você falar, os lugares com que você frequenta, o jeito que você trata a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu vizinho, as pessoas que estão ao seu lado, tudo é reflexo daquilo que mora dentro de você. Então, como casa, eu preciso saber quem é o inquilino. Se Deus não habita, alguém está habitando. Quem está habitando dentro de você? Nós somos casa. Isso é fato. Vazia ela não está. E mesmo em se tratando de demônios, nós vamos ver que há situações em que um demônio é expulso daquele corpo. A palavra diz que ele vai, anda por lugares áridos, depois ele volta, encontra a casa, o corpo, o lugar vazio, varrido, ornado, ele volta e traz outros 7 piores do que ele. É uma casa, e é uma casa grande. Traz outros piores. Eles vêm de fato habitar. E às vezes, quando nós olhamos para essas verdades da palavra de Deus, a gente olha isso só como uma história bonita, que aconteceu lá atrás, que não acontece hoje mais. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Há um imperativo, não diz que ele irá habitar, fala que ele habita em vós. Ele habita, ele mora em vós. Quando você entende isso, a vida muda e tudo começa a ter uma compreensão melhor sobre aquilo que é propósito de Deus na minha vida, na sua vida, aquilo que nós estamos fazendo aqui, aquilo que Deus espera de mim e de você. Entender primeiro que eu sou santuário, recipiente de Deus. Deus habita em mim. Vamos pegar aqui um exemplo, recipiente. Esse copo foi feito para colocar água. Sem a água ele não tem nada, mas a água dentro dele, ele está cheio. Ainda cabe mais. Ele está cheio e eu vou tomar. Da mesma forma, como um copo, um recipiente, isso que nós somos. Um recipiente que contém o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso? Como esse copo, um recipiente que contém o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 17. Diz que o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita aqui, aqui não é habitação de Deus. Nós já falamos, você já entendeu muito bem. Deus, ele só está aqui quando você está. Quando nós somos embora, isso aqui fica aqui só empoeirando. Deus não fica aqui. Ele mora em mim e em você. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mais ainda, ele agora habita em nós. Habita em nós. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes, na forma, em conformidade, conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, quando fala, a gente canta, ele abriu mão de sua glória, né? Quando ele abre mão da sua glória, ele abriu mão da sua glória para quê? Ele não abre mão só da sua glória, ele abre mão de ser o unigênito do Pai, filho único. Ele deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, que é o primeiro filho de muitos irmãos. Olha quantos irmãos de Jesus, olha para o lado aí, tem aí do seu lado, olha que bonito, seu irmão. São seus irmãos. E ele abre mão da sua glória para isso. E ele continua dizendo no versículo 19, voltando, lembrando, nós estamos no texto básico, 1 Coríntios 6. Acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós?
E aí faz toda uma diferença, porque em primeiro lugar você entende que você é sagrado, é valioso, que foi criado no molde de Deus, filho, agora não mais unigênito, mas agora primogênito de Deus. E você passa a entender que o Espírito Santo de Deus, de fato, agora habita em você. Quantos entenderam de fato isso? Sentem que o Espírito Santo habita em você. Faz parte da sua vida. Isso que acontece. Ele mora, isso faz toda uma diferença. Tem gente que acha que o Espírito Santo só passeia, vai lá de vez em quando, né? E a gente vê muitas orações, né? E às vezes a gente até canta errado. Vem, Espírito de Deus. Vem da onde? Ele já está. Né? O que eu tenho que cantar é manifesta a tua glória através da minha vida. Ele já está dentro. Ele não vem, ele já está. O Espírito Santo de Deus mora em mim, mora em você. E lá no Antigo Testamento nós vamos ver algumas situações onde o Espírito Santo ele não morava. Isso só foi facultado após a morte e a ressurreição de Cristo. Ele não morava. Aí sim, naquela época, ele visitava. E você vai ver o próprio rei Davi falando, né? Que o Espírito vem sobre mim. Ele vigia a minha frente, as minhas costas, o meu lado direito, o meu lado esquerdo. Mas, na verdade, isso foi lá atrás. Porque a partir do momento que Jesus vai e volta, ele ressuscita, ele olha, ele declara que o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele fala que eu enviarei um Consolador, e a partir daquele momento, o Consolador vem habitar em mim e em você. Isso é algo tremendo. Efésios capítulo 1, 13, vai dizer assim, que nele, igualmente vós, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, um selo para a eternidade. Fomos selados com o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23. Jesus vai dizer assim, ele vai responder ali alguns questionamentos que estavam acontecendo. Ele diz que se alguém o ama, obedece às palavras e o Pai também o amará. Aqui ele está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente percebe que a habitação, quando eu falei que você é uma casa, uma habitação grande, né, um lugar grande de morada, presta atenção, diz assim, Jesus lhes respondeu, se alguém me ama, obedece às minhas palavras, e o meu Pai os amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Quem que é o nós que Jesus está falando? Nós, Pai, Filho e Espírito Santo. João 14, versículo 23. Evangelho de João 14, versículo 23. Vamos conferir ali no telão então. Olha só. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você obedece? Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Ou faremos morada nele. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vêm para fazer morada. Está escrito ali, é a palavra de Deus que está falando isso. Faz morada. E isso é tão sério, gente. É tudo tão sério. Quero voltar um pouquinho lá em 1 Coríntios 6. Veja o que diz o verso 17. Diz assim, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quando você se une ao Senhor, torna-se um só espírito com o Senhor. E realmente é tão sério que esse texto, ele vem, eu quero ler um outro texto aqui na palavra de Deus, que ele é de certa forma até um pouco intrigante, está lá em Lucas 7, 28, que vai falar sobre um homem chamado João Batista. E a palavra, ela vai dizer assim, Lucas 7, versículo 28, eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Todavia,
o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então percebam que ele fala assim, que ninguém entre os nascidos de mulher é maior do que João Batista. E Jesus está falando num contexto que existia Abraão, olha só, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Samuel. Nenhum desses homens, Jesus está falando nenhum, porque todos foram nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum. E ele está falando, Daniel, olha quantos homens tremendos, abriu o mar, fez fogo descer do céu. Quantos sinais e maravilhas nós vimos nas vidas desse homem. E de repente Jesus está falando que não há ninguém maior do que João Batista. Eu não vejo João Batista fazendo descer fogo do céu. Eu não vejo João Batista abrindo o mar, não vejo ela abrindo o Jordão, não vejo ele fazendo essas maravilhas, esses milagres. No entanto, Jesus está falando que ele é o maior. Por que que ele é o maior? Daqui a pouco nós vamos ver por que que ele é o maior. E o que vem na sequência é o que intriga mais ainda nesse versículo, que fala que todavia, o menor no reino de Deus, ou seja, o crente mais fuleiro que existe, é maior do que João Batista. Como é que isso pode? Como é que é isso? Reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus, qualquer crente, né? O menor no reino, o menor entre nós, a palavra está dizendo, é maior do que João Batista. Isso é extraordinário. Mas por que que João Batista era tudo isso? Lucas 15 vai responder. Por que que não havia ninguém maior do que ele entre os nascidos de mulher? Lucas 1, versículo 15, diz assim, alguém está falando, o anjo falando a Zacarias, que era o pai de João, e ele vai falar, e ele vai dar uma direção muito clara, ele vai dizer, pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, ou seja, o pecado não vai entrar nele de forma nenhuma, e será cheio, aqui está a diferença, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha aí por que ele é o maior. Paulo vai falar que ele era nascido fora de tempo, porque foi o primeiro homem a de fato ser casa, ser habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra está dizendo aqui, Jesus está confirmando isso, que ele era o maior entre todos os nascidos de mulher. Daqui a pouco nós vamos ver que tem o Deus que era sobre esse povo do Velho Testamento. Mas tem o Deus o Deus que é sobre todos e o Deus que é em todos. Eu quero ler uns versículos daqui a pouco com você. Paulo vai dizer então que ele era um nascido fora do tempo, lá em 15:8. 1 Coríntios 15:8. Atos 1, versículo 8 diz assim, mas contudo, veja que o que foi facultado, né? Isso foi facultado a todos nós. E primeiro Jesus passa isso para os apóstolos, vai dizer que, mas contudo, recebereis poder, fala comigo, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Aleluias. Então, quando nós recebemos tudo isso, ele fala que nós recebemos poder. Para que é o poder? Para ser testemunha. O poder, a unção, o talento, os dons que são derramados sobre as nossas vidas, não é para o nosso bel prazer, é para usar para o reino. Nesse caso específico, esse poder é para sermos testemunhas de Cristo, testemunhas de Jesus. Ele fala, sereis minhas testemunhas. Eu quero concluir, a gente fala que é concluir assim, para vocês acharem que está realmente acabando o culto, né? Já ficar mais tranquilo na cadeira. Mas eu quero concluir com uma última reflexão que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 6, que diz que há um só Deus e Pai de todos.
Vou dar um segundinho aí para você abrir. Efésios 4, no versículo 6. Diz assim: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Um só Deus e Pai de todos, que é por todos e em todos. Numa frase só, o texto está falando aqui de 3 aspectos bem distintos de Deus, né? E o primeiro é o Deus sobre, que é esse da unção, né? Esse que vem, que derrama a unção. E Isaías 61 vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre mim e me ungiu. Ungiu para quê? Cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então o sobre aqui fala de unção. A unção é derramada sobre. E a partir desse sobre que é derramado em mim e em você, nós somos capacitados para fazer algo para o reino de Deus. E aqui ele está falando. O propósito de Deus é a libertação dos cativos. Liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Tem muita gente nesse mundo que ainda está prisioneiro nas trevas. Para isso serve a unção. Para nos capacitar. Então, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, unção. Depois ele vai falar, um só Deus e Pai de todos, que é por todos. Paulo ele escreve aos Romanos dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um Deus que é por todos. Nós temos um Deus que é por nós, que nos defende, que luta as nossas causas. Ele é por mim, Ele é por você. Então tem uns que é sobre, tem um que é por. E nós ficamos nesse nível, daquele que é sobre mim e daquele que é por mim. Mas eu me esqueço daquele que é em mim. Quando ele fala, e ele continua falando, né? Do Deus por todos, ele vai continuar. Um só Deus e Pai que está em todos. O em todos. Infelizmente, algumas pessoas, muitos, vão ficando insensíveis às ações e às manifestações do sobrenatural do Espírito Santo na vida dela. Não conseguimos mais, muitas vezes, ouvir, sentir a presença do Espírito Santo. Fica como aquela situação, né? O crente, você vai ver a palavra de Deus, que ela vai direcionar sempre para esse Deus em. A maior importância que existe é eu entender quem é o Deus em mim. Tudo bem que é importante eu receber unção, é importante eu ter um Deus que luta por mim, mas mais importante ainda é o Deus que está em mim. Aquele que está em mim. E a gente brinca quando você olha, principalmente, né, agora nessa época de política que vai se aproximando aí as eleições, você começa a ver os prefeitos, os governadores, fazendo aquelas obras que ninguém vê, que está por dentro, que está por baixo. Mas agora é fácil fazer, porque, né, a pessoa vai lembrar, ele fez isso, está chegando a chuva inundava toda a cidade, agora tem rede pluvial, ninguém faz isso. Você olha para a cidade, uma cidade bonita como a nossa, tem pouquíssimas redes pluviais, porque ninguém quer fazer o que está por baixo, que ninguém vê, ninguém valoriza. Da mesma sorte, eu e você também, muitas vezes, não valorizamos esse Deus em nós. Um Deus que está em nós. Eu acho que Ele está lá no irmão, porque o irmão comprou um carro novo. Eu acho que Deus está lá no outro, mas em mim não. Às vezes eu não consigo ver e eu começo a limitar a Deus a essas coisas ridículas. Materiais. São importantes, lógico que são importantes. Mas ele te dá uma dica muito clara, busca ele em primeiro lugar e as demais coisas, essas demais coisas, carro, casa, dinheiro, são acrescentadas à sua vida. São demais coisas. Eu preciso buscar esse Deus em mim.
aquele que está em nós. A palavra nos relata de muitos homens e mulheres, e tem uma passagem muito clássica que eu quero ler com você, está lá em Mateus capítulo 7, pessoas que atuaram com Deus por e com Deus sobre. Olha o que acontece com eles. Jesus vai dizer que naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios. Ou seja, Deus sobre. As pessoas só conseguem fazer isso porque tem um Deus sobre ele. Aí ele fala: não realizamos nós muitos milagres? No versículo 23 diz assim: então lhes direi claramente, Jesus fala, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E muitas vezes o que você vê? Pessoas na igreja que só se preocupam com essas coisas. Não, eu tenho que fazer isso, tem que ter milagre, tem que mexer, tem que mover, tem que ter cura, tem que ter um monte de coisa. Jesus está falando: opa, não é por aí não. Volto a dizer, são coisas que são importantes, mas são coisas que fazem parte de um pacote, não é o ponto principal. Elas acompanham, elas acrescentam, mas não é o nosso foco. O nosso foco tem que estar em Jesus. O Deus em nós, o Deus que habita em nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala, é um texto muitíssimo conhecido de todos nós. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, e eu só vi isso depois de uma revelação do Espírito Santo hoje de manhã, enquanto eu orava. Eu leio esse texto também há anos. Está lá em 1 Coríntios 13. Fala do amor, né? Todo mundo conhece muito bem esse capítulo. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Ele começa dizendo assim: ainda que eu falasse dons, né? Aqui está falando de dons, está falando de unção que vem sobre mim, e a partir disso eu falo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que se ressoa, como o prato que se retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom, mais uma vez, o Deus sobre. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios do conhecimento, e aqui está falando mais uma vez, Deus sobre, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, e aqui fala do Deus por. Mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possua. Às vezes as pessoas elas falam: mas tem que ficar dando, tem que ficar ajudando, tem que ficar... Não, ele fala que ainda que eu faça tudo isso, que eu dê tudo que eu possua, não é só meus 10%, meus 5%, tudo, ainda que eu faça isso, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, e esse amor, Paulo está dizendo aqui, se não tiver amor, e lá em 1 João nós vamos entender que quem é o amor? Fala que Deus é amor. O amor, ele se manifesta dentro de mim e de você. Se eu não tenho esse amor, esse Deus em mim, se eu não tenho amor em mim, nada, ele está falando, nada vale nada. Nada adianta de nada. Eu posso ter o dom de profecia, eu posso ter o dom de cura, eu posso ter qualquer coisa. Se eu não tiver o Deus em, se eu não tiver o amor, nada vale. E ele termina lá esse versículo falando: nada disso me valerá. Nada disso. Se eu não tiver amor. Quero te convidar a ficar de pé. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele falou de uma forma individual com cada um de vocês. Comigo ele falou de uma forma, com você ele está falando de outra. Muito do que foi falado aqui foi realmente uma direção do Espírito. É porque ele tem algo para falar com você que está aqui agora. Então que você possa refletir sobre tudo que você ouviu aqui. Feche bem seus olhos e comece a olhar com seus olhos do Espírito. Aleluia.
tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, Jesus, vem, Senhor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Declare isso ao Senhor. E ser achado nele. Quero ser achado nele. E ser achado nele. Oh, Ser Deus. achado nele. Ser achado nele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. E eu ouvi, e o meu amado é mais belo. Só as vozes. Como um grande coral, mais forte, mais alto. Yeshua. Se você pode, erga suas mãos aos céus. Aleluias. Estamos então chegando ao final. Um momento onde a vontade que nós temos é de permanecer nessa presença maravilhosa do Senhor, que está sobre nós, que está em nós. Mas não se preocupe, porque como nós vimos aqui nessa noite, esse Deus esse amor, Ele vai com você. Onde que você estiver, Ele estará com você.
E Ele quer te levar hoje a um nível nunca antes experimentado. Ele quer te levar a lugares que você nunca foi. Ele quer te levar aos pés do Senhor. Ele quer te preparar, Ele quer te ungir, Ele quer te capacitar, para que você seja uma pessoa diferente, uma pessoa que expresse a presença de Deus na sua vida, que como uma luva, que feita a imagem e semelhança da mão, formado ali na forma de Deus, e você precisa também expressar a imagem dele sobre a sua vida, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, Jesus estará, porque o Deus está em você. Está em você, o grande eu sou está em você. Abra sua boca e mais uma vez você vai dizer: eu sou santuário, casa, habitação de Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E eu quero te dizer que Cristo, Ele não precisa só viver em você. Ele quer viver através de você. Também não adianta nada se Ele só viver em mim. Ele precisa viver através de mim. Então a minha vida, ela precisa ser diferente, desde sempre, mas principalmente agora que você teve uma revelação da palavra de Deus, desse Deus que está em você, dentro de você. Você precisa expressar esse Deus que está em você. Aplauda bem forte a esse Deus, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Diga: eu sou a habitação de Deus, eu sou morada, eu sou casa, eu sou. Aleluias, 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 aleluias. A palavra diz que de glória em glória nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor. Eu desejo a vocês uma excelente semana, que Deus realmente esteja com vocês e os abençoe grandemente.